E aí, pessoal, beleza? Vamos falar sobre a história judaica do Brasil. Porque o Brasil também tem raízes judaicas, como país e como nação. A história que eu conto começou no ano de 1492. Na Espanha, o rei Fernando e a rainha Isabel decidiram expulsar todos que não fossem católicos de seu reino, porque eles queriam uma unificação política mais fácil de governar. Uma grande parte dos judeus que fugiram foram para Portugal. Ali, de início, eles foram bem recebidos. Porém, chegou o dia em que o rei de Portugal, Dom Manuel, quis se casar com a princesa da Espanha. Quando ele pediu a permissão para os pais dela, eles lhe disseram que estava todo bem, com uma condição, que o rei de Portugal expulsasse de seu reino todos os judeus, ou convertesse eles ao catolicismo. Dito e feito, o rei foi lá e colocou uma data limite para os judeus escolherem entre a conversão ou a expulsão. A grande maioria dos judeus decidiu por ir embora, mesmo que para isso tivessem que deixar seus bens pessoais, tivessem que decidir ir para lugares muitas vezes desconhecidos e fazer viagens perigosíssimas, muitas vezes atacadas por piratas. O tempo foi passando e o rei de Portugal, que não era bobo nem nada, decidiu fazer alguns decretos para tentar manter aquela população judia em seu país. Por quê? Porque os judeus eram eles eram grande parte da elite intelectual de Portugal. O primeiro decreto que ele fez foi dizer que crianças a partir de uma certa idade não poderiam deixar o país com suas famílias, eles deveriam ficar ali e seriam absorvidos por famílias católicas. Era um jeito de tentar segurar as famílias judias em Portugal. Quando chegou a data final, o prazo para os judeus irem embora, uma multidão de judeus, milhares, centenas de milhares, foram até a cidade do Porto, ir embora. Estava tudo reservado, navio, lugar de destino. Só que quando eles chegam no Porto, o que eles encontram? Um batalhão de padres, que foram encomendados pelo rei e pela igreja católica local, mesmo contra a vontade do Papa, para converterem os judeus à força. Então eles começaram a mandar os judeus se ajoelharem. Aqueles judeus não queriam se ajoelhar, porque eles não queriam se converter. Foi então que vários padres começaram a jogar água benta nos judeus, ou enfiar suas cabeças nas pias batismais, dizendo: agora vocês são católicos, e nas terras de Portugal o judaísmo está proibido. Naturalmente, aqueles judeus continuaram se considerando judeus e continuaram praticando o judaísmo. Porém, com o passar do tempo, veio a Inquisição, que era uma espécie de investigação por parte da Igreja Católica para descobrir quem não estava cumprindo o catolicismo de forma adequada. Os acusados eram judeus, protestantes, muitas vezes pessoas que eram acusadas de bruxaria e assim por diante. O que a igreja ganhava? Um controle sobre o povo e seus bens. Como eu disse, o Papa da época não havia concordado com essa conversão forçada. Como vocês devem imaginar, muitos daqueles judeus procuraram fugir de Portugal. E o lugar mais interessante que tinha era as terras do Novo Mundo, entre elas o Brasil, colônia portuguesa. Por causa disso, dizem alguns historiadores que 2/3 da população europeia que vivia no Brasil naquela época era constituída de judeus. Agora você imagina o seguinte: depois de um tempo, a Inquisição, aquela perseguição chegou ao Brasil e aqueles judeus tiveram novamente que esconder a sua origem. Porém, muitos costumes foram passados de pais para filhos, de mães para filhos, de uma forma escondida, chegando até hoje. Existem muitos costumes brasileiros, folclóricos, populares, que têm origem judaica. Amigos, a conclusão é muito simples. Se milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, há 500 anos atrás, eram judeus aqui no Brasil, e seus descendentes continuam aqui, a conclusão é de que
existem milhões, ou talvez dezenas de milhões de brasileiros que são descendentes de judeus. Não falei que o Brasil também tem história judaica? Por isso que eu digo, é a história judaica do Brasil. Brasil! Um abraço!